Graça e a paz do Senhor, amadas irmãs e irmãos. Aqui é a pastora Silvana, que vos fala mais uma vez nessa tarde de sexta-feira. Estamos aqui, no finalzinho do dia e eu gostaria de passar para vocês uma palavra que Deus me revelou. É bem rapidinho. Eu estava orando e o Senhor me mostrava. E eu chorei muito na hora dessa revelação, sabe? Porque o Senhor me mostrava passando um cordel de medir. Eu não sei se vocês que não, às vezes não são ainda cristãos, um cordel de medir como se fosse uma fita métrica, que você mede. E vi uma balança sendo pesada. E nesse momento que eu via isso, eu via muitas pessoas mortas. E eu entendi com todas as palavras, todas as letras, que essas pessoas, Deus estava passando o cordel para medir e elas foram achadas em falta, assim o Espírito Santo me disse. E outras o Senhor estava pesando na balança e também estava em falta. E eu vi aqueles corpos estendidos, eu chorei muito. Deus me deu essa revelação durante a madrugada, de anteontem para ontem. Está até no meu Instagram, se vocês quiserem ver lá depois. Mas como cortou muito meu rosto, porque na hora que a gente está orando, você não está preocupada com a câmera, está filmando, e eu estava na live, mas aí eu resolvi entregar para vocês nessa tarde essa palavra, debaixo de uma ordem de Deus, porque é uma palavra bem edificante. E eu gostaria de mais uma vez lembrar, você que é cristão, ou você que está desviado, você que não conhece Jesus ainda, eu queria te convidar para você ir à igreja mais próxima da sua casa, começar a ler a sua Bíblia e procurar um apoio espiritual, uma cobertura espiritual, de um pastor, ou de um bispo, ou de um apóstolo, uma pessoa séria de Deus, que a gente tem que ter cuidado hoje em dia, porque, infelizmente, tem muitas igrejas que, infelizmente, apostataram, não pregam mais a verdade, outras acrescentaram muitas heresias, falsos ensinamentos, mas uma igreja séria, onde tem compromisso com a palavra de Deus, de pregar o evangelho pleno, que sejam pessoas idôneas, servos e servas de Deus verdadeiramente obedientes e que tenham vida no altar do Senhor. E então eu gostaria de pedir a vocês, que vocês procurassem uma igreja e se aproximem da presença de Deus, porque vai ser muito triste, gente. Se vocês vissem o que eu vi, é muito triste. Eu chorei de soluçar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e estamos debaixo de um sistema satânico onde a concupiscência, o pecado tomou conta. E a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas eu quero, no nome de Jesus, como uma mulher de Deus, como uma pastora, uma pessoa fiel ao Senhor, simples, mas fiel. Eu gostaria que vocês fossem levados ao arrependimento. Até aquilo que você fez que não agradava a Deus, comece a mudar de vida. Comece a procurar obedecer a palavra de Deus, os ensinamentos, obedecer as doutrinas, as sã doutrinas que a palavra de Deus nos ensina. E obedecer o estatuto da igreja a qual você pertence ou irá pertencer, Vamos rever como está a nossa vida, porque Jesus está voltando e vai acontecer muita coisa, principalmente no Brasil. Eu via muita destruição, avalanches, enchentes, e via muitos mortos, estirados assim, enfileirados no chão de terra. E eu via montes desabando. E eu vi muita coisa, gente, não é brincadeira.
Eu via a água subindo e derrubando pontes, derrubando montes. E via também a lavoura. Eu via um boi preto que transformou num touro preto e saiu destruindo uma lavoura inteira. E essa lavoura não tinha fim. Eu só via que ela não tinha fim, ela não terminava. E esse touro, com 3 patadas que ele deu lá na terra, ele saiu arrastando aquilo tudo e ele arrancou pela raiz. E eu via, parecia até um alface, eu via que era uma coisinha pequena verde. Dava a entender que era um alface na visão. Então, por favor, eu quero te convidar a você, né, você principalmente que é desviado, lembra de onde você caiu, se arrependa e volte à prática do primeiro amor, né, onde você obedecia a voz do Espírito Santo, onde você lia a Bíblia, orava, falava com o Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus, comece a ler a Bíblia, procure uma igreja, como eu falei anteriormente, né? E vai aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquilo que você fazia, você não vai fazer mais, não é? É assim que a Bíblia nos diz. O que roubava, não roube mais, o que mentia, não minta mais. E vamos viver uma vida digna do Evangelho, para que você possa subir no arrebatamento da igreja, ou se o Senhor nos recolher, né, que você possa, né, ser achado puro diante de Deus, para que você entre no reino dos céus. Porque, gente, quem for lançado no inferno, a pessoa não tem noção do que é o inferno. Eu sei que tem muita teoria espírita aí dizendo que o inferno é aqui. Não é não, gente. Aqui a gente pode ter provações, mas o inferno não é aqui não. O inferno é muito pior do que isso. E o inferno tem 2 estágios, né? Tem o estágio do Hades e tem o estado do céu. Um você queima no fogo do inferno para sempre, o outro você é queimado e ainda é comido pelos bichos. Então, e o que diferencia esses 2 estados é justamente o arrebatamento da igreja. Então, quem já morreu e está no inferno, hoje está no Hades, mas ainda vai ser lançado lá no céu. Então, fica aqui essa palavra de despertamento, que o Senhor possa te abençoar a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, e que o doce amor e do Espírito Santo possa alcançar a sua vida. Vamos tomar uma decisão de querer conhecer Jesus, porque o dia que você começar a ler a palavra dele, você vai conhecê-lo. E não existe esse negócio de falar que você não vai entender a Bíblia, porque você vai entender, porque nós temos um Espírito Santo que abre o nosso entendimento, nos ensina, nos explica e guarda na tábua do nosso coração a palavra e nos dá força e graça para obedecermos aquilo que nós vamos aprender na presença do Senhor. Um beijo grande, graça e paz. Deus abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Obrigada pela atenção. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Beijo.